Olá pessoal, tudo bom? Nas aulas anteriores, nós chegamos a concluir o assunto sobre o movimento retilíneo uniformemente variável. Ou seja, até agora, nós já vimos os dois movimentos que nós temos trabalhando no assunto sobre cinemática dentro da mecânica na física. Os dois movimentos que nós já estudamos foi o primeiro, movimento uniforme, e o segundo, o movimento uniformemente variável. Ambos na situação retilínea, ou seja, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variável. Pois bem, depois de termos visto esses dois assuntos, o assunto que vamos ver agora é sobre o movimento vertical. Cabe agora ao aluno entender o que seria o movimento vertical. Professor, nós estudamos os dois movimentos, movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variável. Mas observem que em ambos os movimentos sempre tínhamos a situação de que era um carrinho, um móvel que seja, um móvel que fosse, estava descrevendo lá o seu movimento em determinada pista, BR, lá na sua trajetória retilínea, e nós observávamos o seguinte: eu quero saber, de acordo com esse movimento, qual foi a distância que o meu carrinho percorreu. Vejam que em qualquer das situações, ou uniforme ou uniformemente variado, a gente sempre estava querendo saber quais eram as distâncias, as posições que o meu carrinho, o meu móvel ia ocupar. Mas vejam que essas distâncias, essas posições, sempre eram analisadas na direção horizontal. Professor, na direção horizontal eu tinha dois sentidos. Então, observem a observação importantíssima. Primeiro, eu sempre estava analisando numa mesma direção. A direção era horizontal. Lá na minha pista, na minha BR, o meu carrinho se deslocando, ele tinha duas possibilidades nessa direção horizontal, tinha duas possibilidades de sentido. Ou meu carrinho estava indo, ou meu carrinho estava voltando. Ou indo, ou voltando. Professor, agora o que seria o movimento vertical? Então, mais uma vez, ou no movimento retilíneo uniforme, ou no movimento retilíneo uniformemente variado, em qualquer um desses dois movimentos, eu sempre tinha a mesma situação com relação à direção. A direção sempre era horizontal. Professor, meu carrinho estava lá numa pista, percorrendo a sua trajetória em uma pista e uma BR, mas o que é importante vocês observarem, que é o seguinte: independente de ser um movimento uniforme ou uniformemente variado, a direção sempre era a mesma, a direção era horizontal. Restava agora o aluno estar atento no seguinte: professor, sendo uma mesma direção, sendo a mesma direção horizontal, esse meu carrinho ele poderia se movimentar em dois sentidos. Na direção horizontal, ele tinha duas possibilidades de sentido. Ou o carrinho estava indo, ou o carrinho estava voltando. Professor, e o que seria agora o movimento vertical? O movimento vertical, gente, nada mais seria, já dei aqui várias dicas, vários indícios para você concluir, como seria o movimento vertical. O movimento vertical nada mais é que você pegar, professor, está aqui a direção horizontal. Meu carrinho descrevendo lá o seu movimento na direção horizontal. Então vou pegar essa direção horizontal e vou colocar ela agora na direção vertical. Ou seja, seria essa situação. Professor, então horizontal é como se fosse deitado, a direção deitada. As possibilidades do meu carrinho nessa direção horizontal, ele pode estar indo ou voltando. E vertical? Vertical seria o quê? Seria como se fosse em pé. Eu pegar essa minha trajetória, esse percurso do meu móvel, lá do meu objeto, e colocar ele em pé. Professor, é horizontal, vou colocar ele agora em pé. Pois bem, movimento vertical nada mais é que analisar o movimento agora na direção vertical. Mas da mesma forma como fazíamos a análise, professor, ou sendo uniforme, ou sendo uniformemente variado, na direção horizontal, quando eu tinha lá as situações, eu analisava duas possibilidades de sentido, ou o meu carrinho indo, ou voltando. E agora, professor, na direção vertical,
ao invés de ser deitado lá, a minha trajetória, a minha pista, como se fosse a pista, lá a BR, eu agora tenho a situação em pé. Ah, professor, então o meu carrinho, o meu móvel, o meu objeto vai se deslocar nessa direção vertical, em pé, como se fosse em pé. Perfeito. Aí a pergunta é, certo, sendo vertical, na direção vertical, quais são as possibilidades de sentido? Observe que lá na horizontal tinha duas possibilidades. Ou o meu carrinho estava indo, ou o meu carrinho estava voltando. Ah, professor, e agora no vertical? Eu tenho quantas possibilidades? Será que eu vou continuar tendo duas? Ou vou ter só uma? Ou mais de duas? A resposta é que eu vou continuar tendo duas possibilidades. Ah, professor, enquanto que na horizontal eu estou indo ou voltando, tenho duas possibilidades, ou ir ou voltar. Na vertical, eu tenho também duas. Quais são as duas? Ou subindo, o meu móvel, o meu objeto está subindo, ou o meu móvel está descendo. Ah, professor, então o meu móvel lá, o meu objeto pode estar subindo ou descendo. Pronto. Esse é o movimento vertical que nós vamos estudar agora. Mas vejam só, aí a pergunta é o seguinte, professor, quando o senhor falava lá da situação horizontal, o carrinho, o objeto lá, o meu móvel, percorrendo, descrevendo o seu movimento na direção horizontal, ele poderia descrever o seu movimento de duas maneiras, ou um movimento uniforme, ou um movimento uniformemente variado. Retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado. Mas agora, no movimento vertical, qual dos dois movimentos eu vou ter? Ou seja, gente, o que a gente quer passar para vocês agora é o seguinte, que a partir de agora, uma vez vocês tendo concluído os dois possíveis movimentos, basicamente na física, existem esses dois movimentos. Basicamente, são esses dois. Ah, professor, é uniforme ou é uniformemente variado? Mas vejam que na condição da trajetória ser retilínea. Relembrem aí que em aulas anteriores a gente disse que tinha uma segunda possibilidade de trajetória, que são as trajetórias circulares. Então vejam que a trajetória sendo retilínea só pode ser ou uniforme ou uniformemente variado. Ah, professor, eu estou retilíneo na horizontal. Não importa se é na horizontal ou se é na vertical. Eu só tenho dois possíveis movimentos. No horizontal, ou retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado. Agora, professor, na vertical, no movimento vertical, eu vou ter que movimento? Será que eu vou ter a possibilidade dos dois movimentos? E mais, o aluno deveria perguntar, professor, a situação que a gente analisava até as aulas anteriores sobre esses dois movimentos eram situações de carros. Lá eu tinha lá na trajetória, na minha pista, na minha BR, eu tinha lá o meu móvel, um carro, uma moto, um ônibus, qualquer que fosse o objeto. Aí ele ia percorrendo a sua trajetória, desenvolvendo o seu movimento. Mas a pergunta agora, o aluno deveria fazer a seguinte pergunta, professor, como seriam situações na direção vertical? O movimento vertical seria o quê? Eu continuaria tendo um móvel, um carrinho, uma moto, um ônibus, uma bicicleta, o que fosse? Não, a situação clássica, gente, aqui seria alguém, vamos dizer, um menino, sobe a determinada altura, vamos supor, aqui pra gente, na nossa cidade, lá na barreira do Cabo Branco. Ah, professor, ele subiu lá na falésia e ele pegou um objeto qualquer, vamos dizer, uma pedra. E ele soltou essa pedra para ver como seria o movimento desse objeto. Ah, professor, olha lá, o menino foi e soltou a pedra. Ele largou a pedra. Ele abandonou a pedra. Quando ele larga, solta, abandona a pedra, são sinônimos de uma mesma ação. Ah, o aluno lá, a pessoa que seja, o menino, está soltando a pedra, abandonando ou largando. Fazendo isso com esse objeto vai descrever primeiro. Pode ser uma questão de Enem. Por incrível que pareça, uma questão simplesmente para saber, para ver se o aluno sabe diferenciar. Se ele sabe a diferença entre movimento horizontal e movimento vertical. Então eles colocam lá várias situações e perguntam o seguinte, diante das situações abaixo,
Classifique como seria o movimento. É um movimento circular? É um movimento retilíneo? É um movimento horizontal? É um movimento vertical? Então tá lá, ó, a situação clássica. Então a situação clássica, gente, seria mais ou menos essa. De determinada altura, um indivíduo, uma pessoa, solta, larga, abandona. Ou seja, são sinônimos de uma mesma ação para o que ele está realizando com aquele determinado objeto. Então ele sobe a uma certa altura, subiu lá em cima da laje da minha casa. Subiu lá no prédio. Subiu lá na falésia da barreira do Cabo Branco. E lá, nessa posição, ele, com o objeto, a pedra, ele largou a pedra, soltou a pedra, abandonou a pedra. Então a pergunta é, primeiro, nessa situação, isso se configura como sendo um movimento o quê? Um movimento horizontal ou um movimento vertical? Então, gente, logo de cara, uma questão simples, a resposta é, nessa situação, esse movimento se configura como sendo um movimento do tipo movimento vertical. O abandono de uma pedra a determinada altura. Ele largou a pedra a uma determinada altura. Então é uma questão clássica. A maioria das questões são questões desse tipo. Professor, então ele largando a pedra, soltando a pedra, abandonando a pedra ela vai desenvolver um movimento vertical. Movimento vertical, nessa direção vertical. Quais são as possibilidades de sentido? Ou ela vai descer, ou ela vai subir. Obviamente, nessa situação aqui, ela vai descer. O matuto até diria, vai descer para baixo. É óbvio que nessa situação, largando a pedra, ela ia abandonando, largando, soltando a pedra, ela vai descrever um movimento vertical, descendo até esse ponto cá embaixo. Chegou lá no ponto mínimo. Desceu, está a uma determinada altura, soltou, ele chegou até lá embaixo. Agora a pergunta é, descrevendo esse movimento vertical, soltando esse objeto, essa pedra, ele vai descrever o movimento vertical descendo, porque as duas possibilidades de sentidos, ou é subindo, ou é descendo, ele vai descer, certo? Mas ele vai descer com que movimento? Ele vai descer descrevendo o movimento retilíneo, já sabemos que é retilíneo, porque a gente já tinha falado em aulas anteriores. Com relação à trajetória, os movimentos só tem duas possibilidades. Ou o movimento é retilíneo, que são os que a gente está estudando até então, ou o movimento é do tipo circular. Professor, quais são as situações de movimento circular? Seria o movimento lá da hélice de um ventilador. Liguei o ventilador, as hélices lá estão girando. Seriam situações de giro. Professor, a hélice de um ventilador, a hélice lá do avião, do helicóptero. Lá é um circuito, o atleta está percorrendo lá a pista de atletismo e ele está percorrendo várias voltas, então está girando, fazendo voltas, então seria mais ou menos isso, o movimento circular. Então, com relação à trajetória, eu tenho duas possibilidades. Ou o movimento é retilíneo, que é o que a gente está estudando até agora, ou o movimento é do tipo circular. Ainda não chegamos no movimento circular. Sendo movimento retilíneo, ou o movimento retilíneo é horizontal, que a gente estudou até a aula anterior, ou o movimento é do tipo vertical, que é o que a gente está vendo agora. Professor, movimento vertical, dê um exemplo aí de situação que seria casos do movimento vertical. Tá aqui. O camarada subiu lá, em determinada altura, e largou um objeto. Largou uma pedra, um tijolo, o que for. Soltou o objeto. E esse objeto vai descrever esse movimento vertical. Na verdade, o movimento vertical tem duas possibilidades de sentido. Ou sobe ou desce. Nessa situação ele vai estar descendo. Aí alguém pode perguntar, professor, como é que seria a situação do objeto subir no movimento vertical? Seria o inverso. O camarada está aqui embaixo. O menino está aqui embaixo. Um ficou cá em cima. E diz o seguinte, grita lá para o de baixo. Olha, joga esse objeto aí de baixo para cá, para mim, por favor. Ou seja, ele vai pegar a pedra e vai lançar. Ele vai jogar. Ele vai lançar esse objeto. No caso aqui, a pedra. Então vejam que no abandono, ele largando, soltando, abandonando, a pedra vai descer. Professor, e se ele estivesse lá embaixo, ele jogando, a pedra ela vai subir. Então veja que em ambos os casos, ambas as situações, ou descendo ou subindo, está no assunto sobre o movimento vertical. Professor, mas finalizando agora. Esse movimento vertical, já sei que movimento vertical se refere
a situação como se fosse uma trajetória em pé. Ah, tá lá em pé, de baixo para cima ou de cima para baixo. Perfeito. Tem duas possibilidades de sentidos. Ou subindo ou descendo. Perfeito. Mas não respondemos ainda o seguinte. Sendo esse movimento vertical, ele vai ser do tipo retilíneo uniforme ou vai ser do tipo retilíneo uniformemente variado? Porque, veja, vai ser um dos dois tipos. Ou pode ser até os dois. Ah, professor, qual dos dois vai ser? Será que vai ser os dois ao mesmo tempo? Então, veja só. É simples a gente deduzir qual dos dois movimentos vai ser pela situação que eu já apresentei. Como eu tinha falado, isso é a situação mais clássica. É a que mais se repete em todo... Ah, professor, quer uma questão lá no Enem. Podem observar que na maioria dos casos se refere a essa situação. Uma pessoa, um indivíduo, soltou um objeto que caiu de determinada altura. Então, a pergunta agora é, o movimento vai ser retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, analisando esse caso mais clássico, é o que mais se repete, veja o seguinte, se o indivíduo soltar, como eu disse para vocês, são 3 ações sinônimas. Ele vai soltar a pedra, largar a pedra ou abandonar a pedra. É a mesma coisa, pegou lá. Vejam que ele não lançou, ele não jogou, ele simplesmente soltou, abandonou. É diferente de se ele estivesse baixo. Ah, professor, como é que de baixo para a pedra chegar em cima e esse fenômeno vai se dar? É preciso o quê? É preciso o indivíduo lançar, jogar, ou seja, impulsionar uma força, né, para que esse objeto ele suba. Ah, professor, mas só que se ele estiver de cima para baixo, eu não preciso lançar, jogar. Eu posso simplesmente largar, abandonar, que ele já vai cair. Mas alguém poderia perguntar, mas eu posso jogar se eu quiser? Pode também. Mas eu estou partindo do caso mais simples. O caso mais simples, se ele largar, soltar, abandonar, o que significa isso? Largar, soltar, abandonar com relação às grandezas cinemáticas que a gente já trabalhou até agora. Quais foram as grandezas cinemáticas que a gente viu até agora? A primeira grandeza foi o quê? A primeira grandeza foi o S. A próxima grandeza foi o quê? Foi o T. Com relação a essas duas grandezas, S e T, espaço e tempo, veio o quê? A terceira grandeza, velocidade, que é a relação entre essas duas grandezas anteriores, né? O espaço com relação ao tempo, eu obtenho a velocidade. E a quarta e última grandeza é a aceleração. Então, na cinemática, só tenho essas 4 grandezas. Aí a pergunta agora é o seguinte. Com relação a essas 4 grandezas, qual dessas 4 grandezas vai me definir o significado dessa ação de largar, abandonar, soltar? O que se refere, a que se refere essa ação? Será que largar, soltar ou abandonar se refere ao tempo, ao espaço, à aceleração ou à velocidade? Então, gente, o aluno que está aí atento, aplicado, tentando imaginar a situação, essa informação se refere à velocidade. Ah, professor, por que a velocidade da pedra nessa situação de abandono, de ser largada, abandonada, de soltá-la, a velocidade dela vai ser quanto? Vai ser igual a 0. Vai ser igual a 0. Então, gente, já estou dando uma dica aí para uma questão. Independente de qual seja a questão, independente de qual seja a situação lá, o exemplo, se é um prédio, se é uma laje, se é uma falésia, uma torre, o que seja. Toda vez que a questão der essa dica, o objeto foi largado, foi abandonado, foi solto, largado ou abandonado, qualquer um desses termos sinônimos, a dica que a questão está dizendo é o quê? Que com relação à velocidade, a grandeza da velocidade, o valor da velocidade nessa situação é quanto? O valor da velocidade é 0. Ah, professor, por que é 0? É 0 porque ela foi largada, foi abandonada, foi solta, soltou. Então veja que não foi impulsionada, não foi lançada, não foi jogada, simplesmente largou. Então se larga nesse instante de ser largada, a velocidade dela é quanto? 0. Aí a pergunta é o seguinte, nesse momento que a pedrinha ela foi largada, ela foi solta, foi abandonada, a velocidade é 0. Ela fica parada? Professor, uma coisa fantástica. Olha só o que eu estou vendo. A pedra ficou parada. É óbvio que isso não acontece. Então, do nosso dia a dia, da nossa experiência, do nosso cotidiano, a gente sabe que todos os objetos na superfície terrestre, eles são atraídos. Ou seja, eles caem,
Eles caem até o chão. Ah, professor, largou, soltou. Ah, a colher estava lá sobre a mesa, eu sem querer esbarrei nela e ela despencou, caiu. Ou seja, ela simplesmente vai até o chão.